aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro do ano de 2026. Estamos na primeira semana da Quaresma. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Eu, Robson Mota, ministro da Palavra, na comunidade Santos Anjos, área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus, estou aqui para juntos nós partilharmos sobre a Palavra de Deus nesse dia, através das redes sociais, através dos meios de comunicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu partilho a alegria de estarmos juntos nesse momento de reflexão e peço assim que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente as pessoas que mais necessitam, que estão necessitados dessa misericórdia, os que passam fome, os que não têm um emprego, os que estão com dificuldades de relacionamento e principalmente nesse período da Quaresma desse ano, onde nós refletimos sobre a questão das maradias. Quantos dos nossos irmãos não têm onde dormir, não têm onde descansar o corpo, e outros estão vivendo em situação de risco porque moram nas encostas, nos garapés, em barrancos, e que o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, venha em socorro de cada um de nós. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 25, versículo do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidos todas as nações. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham, benditos do meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos te visitar? E respondendo, o rei lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizeram. Em seguida ele dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não foram me socorrer. Então também eles responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia, e não te servimos? Então ele responderá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram
que vocês não fizeram isso a um desses mais pequenos, foi a mim que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, e sim quem faz a vontade do Pai, é essencial identificar qual seja essa vontade. Em várias passagens do Evangelho, ela foi sendo colocada, né? A gente observa, né, que o Evangelho ele vem nos mostrar passo a passo como nós devemos proceder para alcançar o reino do céu. E um dos passos é ter misericórdia daquelas pessoas que necessitam, dos que sofrem, né? Os que não têm o que comer, que não têm o que beber, que não têm o que vestir, não têm onde morar, né? Os que estão doentes, os que foram presos. Mas às vezes a gente diz assim, se foi preso é porque merecia, né? Mas não importa o que a pessoa fez, nós temos que olhar com misericórdia. A misericórdia que vem de Deus para esses irmãos que sofrem. Então, o julgamento final, onde Jesus como rei separa as nações, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, ele coloca as ovelhas à direita, salvas, né? E os bodes à esquerda, que são os condenados. Tem alguns pontos chaves. Um dos pontos chaves é o rei e o trono. Então, o rei, Jesus é o rei, e ele virá em sua glória com seus anjos para julgar todas as nações. Então, nenhum de nós está imune, estamos livres do julgamento de Deus através de Jesus Cristo. E a separação à direita, que são os salvos, eles herdarão o reino. E os que estão à esquerda, os condenados, irão para o fogo eterno. Então, não adianta a gente querer ser amigo de Deus se nós não praticarmos a justiça de Deus. Não precisa ser só amigo de Deus, né? Amigo de Jesus Cristo. Nós temos que praticar a justiça. Então, como foi colocado no início, não é somente aquele que diz Senhor, Senhor que herdará o reino, mas aquele que faz a vontade do nosso Pai que está no céu. Um outro ponto, né, que nós precisamos ver, né, um ponto-chave, é o critério do julgamento. A salvação ela é evidenciada pelas obras de misericórdia. Sempre que eu fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que eu fizestes. Mas um outro ponto que nós vemos é a omissão. Quando nós somos omissos, Deus não se agrada. A condenação ela ocorre porque não cuidaram dos necessitados. Então, quando nós não cuidamos dos necessitados, nós seremos julgados com o rigor da lei, né? Quando nós recusamos auxílio a Jesus, que está disfarçado no próximo, está disfarçado naquele irmão que necessita de nós. Então, é importante ver isso, né? Para concluir, né, o destino é o castigo eterno ou a vida eterna, baseando-se no amor ao próximo. Então, se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós temos muita coisa a fazer. E uma delas é ter misericórdia dos nossos irmãos que passam por necessidade, sejam elas qual for. Como nós estamos olhando para essas pessoas, né? Então, para concluir, eu digo que essa passagem, muitas das vezes, ela é chamada de o julgamento das nações, pois ela enfatiza que a fé se manifesta na justiça social e humanitária. Então, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, e nós temos como pilar, né, 3 pilares como base, né, o jejum, a oração e a caridade, que nós possamos sim, não só jejuar, passar um dia sem comer, mas esse jejum ele tem que ter um propósito, né? A nossa oração tem que ser uma oração voltada a Deus. E a caridade não se fala, né? Como foi colocado todo esse evangelho, nós temos que ter misericórdia para com os nossos irmãos. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.